A igreja brasileira tem se tornado uma igreja miserável espiritualmente. Ela não consegue alimentar a ovelha, não consegue suprir a necessidade espiritual da ovelha. Não há força de Deus nesses cultos, não há unção de Deus nesses púlpitos, não há, meu irmão, o Espírito de Deus movendo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, quebrantando pecadores, quebrando as rótulas deles e os pondo de joelho, clamando por misericórdia. São cultos frios, burocráticos, triunfalistas. Então esses grupos de louvor, esses pregadores, dado a essa inanição espiritual, inventam um falso fogo, alimentam a igreja com psicologia, autoajuda, palavras de efeito. Meu Deus do céu, onde vamos parar? Deus não é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Há pecado dentro da igreja. Os seus ministros estão pecando, os seus membros estão pecando. Esse é o estado, era o estado que estava Roma. Os seus sacerdotes dados à prostituição, os cardeais as criaturas mais corruptas, o próprio Papa um tirano sem escrúpulo, e os seus fiéis todos, meu irmão, sendo nutridos de pão e circo, prostituição, paganismo, sincretismo. Uma vergonha para o povo de Deus que está na lama. Mentira, escândalos, comprometendo, envolvendo o corpo de Cristo. Hoje não, ninguém teme a igreja, ela é motivo de chacota, de escândalos. Ela é uma igreja desprezada, sem valor, sem força, sem integridade. Ela precisa passar por uma reforma, ela precisa voltar a ter os seus valores morais, teológicos, espirituais. A igreja brasileira evangélica é uma vergonha para um Deus santo. Esses pastores contemporâneos são uma vergonha. Esses grupos de louvores modernistas contemporâneos são uma vergonha para um Deus santo. E eu não estou dizendo da igreja pura, santa, separada, que há nos confins de todo o território nacional, guardada por Jesus. Eu estou dizendo dessa comunidade de bodes, liderada pelos seus lobos. São escândalos. Eu estou dizendo, meu irmão, de heresias e blasfêmias descaradas, blasfêmias contra o Espírito Santo, orgias em nome de Jesus. Precisamos voltar a crer no poder do Espírito Santo. Eu não estou dizendo de êxtase, freneses. Eu não estou dizendo de rolar risos e balbúcios incoerentes. Meu Deus do céu, nós tivemos 40 anos disso no Brasil. 40 anos desse espetáculo circense. Eu estou dizendo um poder santificador, um poder regenerador, um poder para pregar o santo evangelho, como Pedro pregou. Eu estou dizendo unção que inflama o pregador, unção que põe ele diante de ossos secos e diz: pode esses ossos reviverem. Meu Deus do céu, nós somos peregrinos e forasteiros, não somos daqui, não somos dessa terra, somos cidadãos dos céus. Eu prefiro ir para o mundo, eu prefiro abandonar o meu ministério do que envergonhar aquele que verteu sangue por mim naquela cruz. Eu protesto contra esse cristianismo frívolo, ocioso, fraco. Eu protesto contra essa corrupção maldita. Eu protesto contra aqueles que vituperam o nome do Salvador. Eu protesto com essa vida cristã fria, seca, morta, mundana, relativista. Isso não é evangelho, isso não é igreja, isso não é cristianismo. Vamos viver com paixão, vamos viver com vício, vamos viver com vida, vamos amar a Deus, vamos cultivar a vida de oração, vamos crescer em santidade e vamos pregar aos perdidos. Meu irmão, é necessário ter choro, lamento, lágrimas,
quebrantamento. Sabe o que é quebrantamento? Não permaneça insensível, meu irmão. Sinta as dores de Deus, chore pela nação brasileira, chore pelo pecado de Judá e Israel, chore pela igreja, chore pelos líderes que estão se apostatando, clame por um derramar do Espírito sobre essa nação, clame por um derramar do Espírito sobre os púlpitos, clame por essa nação, para que ela venha ao arrependimento, para que ela clame Deus em lágrimas. Deus está dizendo a você: vinde reformar a igreja, vinde reedifica a igreja, vinde funda os alicerces, vinde volte às escrituras, vinde volte ao evangelho, vinde volte à cruz, volte à expiação, volte à justificação pela fé, volte às escrituras, igreja, vinde reformemos, vinde.